Olá, boa noite, está no ar o primeiro Goitacast de 2026, número 204, eu sou o Ricardo Lopes, ao meu lado, Cris. Salve, rapaziada, boa noite, feliz ano novo. O ano não começa depois que tem Copa do Mundo, eleição, porque a seleção só dá desgosto, a política só dá desgosto, então o ano começa depois do Goitacast, o Goitacast não dá desgosto. Aí, ó. Às vezes, né? Depois de um comentário desse. E hoje no centro da bancada, né? A gente abriu com chave de ouro 2026, né? A gente recebe novamente o nosso amigo, o Manuel Luiz F1. Muito obrigado aí pelo convite, Ricardo, Cris, né, e a rede também, né, eu estive aqui, né, em 2020 ou 22, foi no início logo. 22. Então, que eu estive aqui, foi o primeiro programa que eu estive, né, participando, né, tenho a honra de retornar, o Bom Filho a Casa retorna, né. Claro. Então, foi o primeiro programa que eu participei, né, e depois dali eu participei de vários, então aí é um prazer estar de volta aqui e agradeço a cada um de vocês aí que estiver, né, nos assistindo aí. E mandem perguntas aí, eu estou aqui para responder se tiverem alguma dúvida com relação ao projeto. As histórias a grande maioria já conhece, então a gente está aqui para interagir e aproveitar o espaço, né, e o momento. É verdade, verdade. Gostaria de lembrar que a gente tem aí a parceria da Boutique do Pão, né? Com o nosso lanchinho de toda quarta-feira. Olha que beleza. A Boutique do Pão do Parque Imperial, é bom lembrar, né? Para não comprar errado. Que fica na rua Professora Branina de Melo, 339. O telefone é DDD 22 99 781 7016. Nas redes sociais, @Boutique do Pão 339. É a minha padaria, não que eu seja proprietário, né, que eu compro lá, e eu gosto de divulgar aquilo que eu realmente confio, né. Temos a parceria também do Capitão Brownies, que é o melhor brownie que existe. Para você saborear o brownie de Capitão Brownies, basta ligar para o DDD 22 99 781. Esse é da Boutique do Pão. Basta você ligar para o DDD 22 988369444. Já ia fazendo coisa errada, tá vendo? Coca-Cola, tá? Coca-Cola. Alzheimer chegou bravo mesmo, né? E dá boa noite aí que é o Freitas, que tá assistindo a gente aí pelo Facebook, minha esposa. Aí no Instagram, né? O André, Rodrigo. O amigo vai lá tirar na tela. Rodrigo. MNR Souza, Margarete, Marilene Coelho. Boa noite aí para quem está acompanhando a gente também pelo Instagram. Aí, Manuel, muita coisa mudou daquele dia? Ricardo, muita coisa mudou, muita coisa. Pra melhor, né, cara? Pra melhor. Aí. Projeto a gente estava conversando aqui, né, antes de iniciar. Não é uma coisa rápida. Não é. O projeto é demorado, o projeto te demanda tempo, dedicação, esforço, sacrifício, sofrimento, abdicar de muita coisa em prol daquilo que você acredita, né? Eu acredito muito, né? Eu sou muito, assim, acredito muito na fé, eu só faço e tomo as decisões mediante aquilo que realmente eu acredito. Então, assim, eu fui movido, né? Tenho certeza que isso o Senhor colocou no meu coração, então não tinha nada, né, contrário, só eu mesmo, né, me dedicar, me empenhar. E aí contei com a ajuda de muita gente, né? Muitas pessoas aí me ajudaram a chegar nos objetivos, né? Se eu cheguei até aqui, né, não foi com a ajuda de muita gente aqui, né? A rede também me ajudou no início e todos os demais aí, amigos aí, não vou citar nomes para não ser injusto aí com um deles, mas cada um deles que participaram e participam até hoje, eles sabem o tamanho da minha gratidão. Muita coisa que eu vivi e continuo vivendo, né? Eu vou viver a vida, né? Por esse sonho, né? Agora é trabalhar nele. Com certeza, né? E a gente tá falando, cara, de... Não é um engenheiro mecânico, não é um mecânico. Numa cidade que tudo é mais difícil, né? Não é um cara que mora, por exemplo, em São Paulo, no Rio de Janeiro, que o acesso é mais fácil.
Então, cara, eu acho que sempre é possível, né? Eu acho que o Manuel, ele deveria rodar essas escolas todas aí, cara, e motivar essa galera pra acreditar nos sonhos, porque, cara, ele construiu um carro de Fórmula 1 em Campos. Entendeu? Dentro com as de próprias casa. mãos. Dentro de casa, literalmente. É o que me falaram uma vez, eu estava numa exposição, a convite, e teve um senhor que frequenta muito encontro de carros antigos, aí ele chegou e não tinha visto o carro. Soube da história, viu algumas matérias, mas ele nunca tinha conhecido o carro pessoalmente. Aí quando ele viu o carro e me conheceu, contei um pouquinho da história, ele tinha ouvido falar já. Aí ele foi e virou para mim e falou assim: Manuel, cara, o que você fez já foi improvável. Você não ter conhecimento nenhum de mecânica, não saber dirigir, não ter curso de formação de engenharia. Muito provável, cara. Nunca colocou a mão no volante, não tem um carro, o primeiro carro você construiu, você é o improvável do improvável. Então, assim, pra mim, assim, eu fico até surpreso quando as pessoas chegam pra mim e falam assim, porque é aquilo que eu falei, é algo que era maior do que eu. Eu só sabia que eu tinha que construir, era o meu sonho, e eu tinha certeza do objetivo, eu tinha certeza que eu ia alcançar o objetivo, então eu não estava sozinho. O Senhor estava comigo, a minha fé estava sempre sendo renovada, pessoas foram chegando, contribuindo, e como o Ricardo falou, é um dos objetivos, Ricardo, dos objetivos que eu tracei lá no início, não é agora, né, mas lá no início, levar o projeto para perto das pessoas que precisam ser inspiradas, né, pessoas que precisam de confiar, acreditar mais no potencial que tem. Eu até falei na reportagem, né? Acredito que eu não sou o único a construir, a ter feito, né, essa construção. Não estou dizendo que todo mundo vai chegar e vai construir um carro de Fórmula 1, mas cada um, né, se dedicar, se empenhar e se esforçar um pouquinho para alcançar seus sonhos. A gente sabe que tem sonhos que são impossíveis, que você imagina uma coisa que está muito longe, mas tem alguns sonhos que são possíveis. Se você se dedicar, se empenhar, né, abdicar, abrir mão de alguma coisa, tem que abrir mão, cara. Não tem como você ganhar sempre. Você tem que abrir mão, senão você não chega a lugar nenhum. Eu abri mão de muita coisa, abri mão de estar num momento com família, abri mão de trabalho, entendeu? Cansado, né? Eu vi muitos nãos, fui, né, muitas vezes sem um crédito, devido crédito, né? As pessoas, não, isso não vai dar certo, desista, tá jogando dinheiro fora. Fora as críticas, né? Até por ser tão improvável, né, cara? O cara realmente não acredita, né? Você é doido, né? Mas hoje eu acredito, assim, hoje, olhando tudo que foi feito e as pessoas que chegam e falam, eu tenho uma consciência de que as pessoas que, quando eles falavam isso pra mim, não é de uma maneira assim negativa de que ele não vai fazer, não vai. Não. É porque é o improvável. Realmente. Eu olho assim e falei, cara, como que eu mesmo olho pro carro e falei assim, caramba, eu tenho esse carro, eu construí esse carro do zero com as minhas próprias mãos. Até eu olho pro carro, eu fico em um momento assim sem acreditar. Porque você é tão, né, movido, né, por algo muito maior que quando você olha pro resultado, eu começo a entender que as pessoas realmente não iam acreditar. Não é um maluco falar que vai construir um carro de Fórmula 1. Não vai construir. Então, assim, hoje eu acredito que realmente eles realmente tinham uma certa razão. Né, às vezes a pessoa acha, né, que tá aconselhando pro bem, né? Esse cara tá perdendo tempo, vou aconselhar ele a parar, desistir disso, que não vai dar em nada. Quando tá no seu coração é uma coisa que você tomou decisão, então você tem que saber o que você quer para você. Senão você vai ser levado pela opinião alheia. É verdade. Né? Você vai ser, né, bombardeado por informações ou você opiniões começa a acreditar, né? Eu acho que eu tô fazendo loucura mesmo, acho que eu tô fazendo errado. Te pega na fragilidade, você não tem certeza. Então, uma coisa que eu sempre falo assim, tomada de decisão. Você tem que saber o que você quer e se você tomar a decisão, faz a sua parte, faz o seu sacrifício. E o sonho, assim, geralmente ele é contramão à probabilidade, né? Então, o seu sonho realmente é muito difícil, né? Eu até tava brincando com minha esposa, né? Quando teve a Mega da Virada, eu falei, não, se eu ganhar, eu vou comprar uma McLaren do Senna, vou colocar dentro da sala. E o Manuel não precisou ganhar na Mega Sena, ele fez o carro e tá lá, meu irmão. Ele fez, entendeu? Então, cara, você diz que não é o único. Cara,
numa cidade de interior, sem ter nenhuma formação mecânica, eu acho que é o único sim, cara. Você pode não ser o único a construir um carro, mas nessa situação aí eu acho que sim. Um amigo que até me segue, ele é dos Estados Unidos, é brasileiro, mas ele mora nos Estados Unidos. Até ele que patrocinou a minha ida a Interlagos para levar o carro. Ele mora em Miami. Ele fez lá no começo, ele conhece a história desde o início. Quando eu comecei a construir o chassi, ele já começou a me seguir. Aí ele foi e fez uma pesquisa. Eu estava no começo ainda. Aí depois ele me procurou, mandou mensagem e falou: Manuel, você sabe o que você está fazendo, cara? É um feito. Eu já fiz a pesquisa aqui. Eu só encontrei 3 pessoas que tiveram essa proeza de construir um carro de Fórmula 1 adaptado, né, metal. Eu só encontrei 3. Então quer dizer que no Brasil o seu carro é único. No mundo só existem 3. Você sabe qual o valor do carro desse? Aí eu falei assim, não sei. Falei, então, é melhor você nem saber. Porque você no Brasil é o único. Então você tem que dar, né? Tem que dar mais valor ao que você está fazendo, cara. O que você está fazendo é uma história. Então, assim, não é que eu queira parecer isso tudo, mas eu fui envolvido pela paixão. Eu sou fã da Fórmula 1 e fã do Senna. Então, eu fui envolvido pela paixão e acabei construindo, né, um feito, né, que improvável, né, a gente acreditar. O Manuel que foi tipo eu, né? Eu não fui aquele garoto que assistia futebol, eu sempre assisti corrida. Entendeu? Meu sonho era, claro que eu não conseguia, né, mas era pilotar e tal. Eu gostava era daquilo ali, futebol não. A gente acaba se inspirando, né? Eu tive inspiração do meu pai. Então, meu pai sempre assistia a corrida. E eu acompanhava ele, sentava do lado, tem até uma reportagem ele falando, contando. Então, eu ficava sentado ali, via os carrinhos correndo, então eu achava engraçado aquilo, não entendia nada. Mas depois de meus 10 anos aí, eu comecei a ter entendimento como acontecia. Aí eu continuei seguindo, assistindo. Tinha corrida, eu estava lá assistindo. Ele deu uma parada depois, né, da perda do Ayrton, né, que ele era fã do Ayrton, ele perdeu um pouco aquele ímpeto de estar assistindo. Perdeu a graça, né? Perdeu, mas eu continuei, porque além de fã do Ayrton, eu era fã da categoria. Então, assim, eu continuo assistindo até hoje, a madrugada, o horário que Também for, eu assisto todas as corridas. Só se eu tiver um compromisso que tiver me ausentar, mas assim, mesmo no compromisso, eu dou um jeito de pegar o celular e assistir. Então, assim, você vai sendo ali, né, envolvido e aquele negócio, você está desde a infância acompanhando, a paixão só vai crescendo, só vai aumentando. Então a gente precisa de ter isso, é uma motivação. Os jovens, né, os que estão na escola, eles precisam estar perto, né, de pessoas que possam, né, motivar, inspirar, de mostrar para eles que eles podem chegar onde eles querem, onde eles sonham. A gente precisa colocar esses exemplos perto. Não estou dizendo de mim, mas tem muitos profissionais, muitas pessoas aí que têm uma história muito linda, muito encantadora, que pode inspirar muitos jovens aí, que precisam ter um exemplo real. Não aquilo sempre na internet, mas real, que ele pode chegar, conversar, cumprimentar, pegar, entendeu? E ter uma história verídica. Não estou dizendo que todas as histórias que estão nas redes sociais não têm verdade, mas é diferente você estar presente das pessoas, né? Estar ouvindo. Conversar, ouvir, como foi o passo a passo, né? Olhar ali de frente. É um influenciador de verdade, né? Com a tecnologia que tem hoje aí, que a gente fica meio, né, em dúvida, mas é real. Eu digo isso até porque eu conheci o senhor Wilson, que teve lá em casa. O Wilson Fittipaldi. Que teve lá, que me deu uma aula de tudo, né? Tudo que eu fiz no carro, o carro deu uma guinada depois da presença dele, porque ele me ensinou detalhes do carro. Agregou muito, né? Agregou muito. O cara sabia muito do carro. Eu tive ali um mentor, tive uma mentoria, né, de 3 dias ali com ele, me ensinou tudo da aerodinâmica, a regulagem, a altura do carro, o efeito, né, da parte da frente, da traseira, né, detalhes da asa que eu não me ligava, ele mostrou e falou: olha só, não faz isso, faz diferente. Suspensão assim, altura, regulagem, arrefecimento, o ar, né, o carburador, como é que tem que funcionar para você ter uma eficiência, que o motor trabalha leve. Então eu tive um cara ali que
cara, me deu uma aula e eu absorvi rapidamente todos os conselhos que ele me deu, os conceitos, e apliquei no carro. Então, não foi uma coisa aleatória, né? Alguns detalhes faz total mudança. Para quem é leigo, olha se visualmente não muda nada no carro. Mas aí você vê, eu estava construindo o carro usando imagens, fotos e tudo aquilo que eu tinha de lembrança assistindo, como, né, espectador. Mas eu tive ali uma mentoria real, né? O Wilson teve ali na minha casa. Uma mentoria técnica mesmo, é cara. Diferente. É por isso que eu tô falando. Você ter as pessoas que construíram, que tem uma história legal, presente no físico, mostrando, conversando e falando um pouquinho da história dele. Você olha no olho e vê, aí é diferente, né? Você tem ali aquela, né? Você olha para a pessoa e vê, caramba, eu também posso fazer isso. E quem fez essa ponte de você com ele? O Rodrigo Viana, que me representa, ele sempre está buscando oportunidades para mim, o Rodrigo Viana. Ele deve estar assistindo, se não estiver, deve estar na correria dele. O Rodrigo, ele trouxe o Wilson, o senhor Wilson, para poder fazer a homologação do autódromo que tem lá no Mussurep. O autódromo não estava homologado ainda. Na época, ele chegou a fazer uma corrida de Fórmula V. Foi esse carro que foi. Eu tirei até foto com o rapaz João Pedro. Tá despontando. 14 anos. E esse Rodrigo, ele é muito envolvido nessa questão de automobilismo, né, cara? Ele na região, ele é o único que tem credencial, né, para poder acompanhar todas as competições de nível internacional que vem aqui. Ele acompanha mais as corridas que estão acontecendo em São Paulo. Todas as corridas, Stock Car, Truck, Fórmula 1, tudo, Fórmula V, tudo, todas as categorias, Porsche, todos. Ele é uma referência na nossa região. E eu tive também essa felicidade de ter o apoio dele, né? Eu costumo dizer, Ricardo e o Cris, que ele segurou na minha mão lá em 2019, quando ele levou o seu Wilson e não largou mais. Ele poderia ter levado o seu Wilson lá e acabou, Manuel, agora segue sua vida. Mas dentro daquele momento, ele não largou a minha mão. Ele sempre buscou oportunidades, ele sempre estava levando a história. Quando eu cheguei em Interlagos, eu fiquei surpreso. Quando eu cheguei em Interlagos, primeira vez em 2023, quando eu cheguei lá, todos os profissionais, os pilotos, os chefes de equipe, os engenheiros-chefe, todos eles já conheciam a minha história. Porque ele sempre fez essa ponte, contava a história e mostrava as imagens do carro. Então, quando eu cheguei lá, a pessoa, você é o cara do Fórmula 1? Prazer, eu conheço essa história. Eu olhava assim e falava assim, caramba, ele me conhece, porque ele já tinha feito essa ponte, esse canal. Então, eu já cheguei, parecia que eu estava em minha casa. Eu andando, o pessoal, é o cara do Fórmula 1. Foi isso, foi você que construiu o carro de Fórmula 1. Então, assim, são pessoas que chegam, acrescentam e fazem aquela ponte, né, que te conduz. Então, eu não chegaria aonde eu cheguei se não fossem as pessoas. Então, eu não cheguei aonde eu cheguei sozinho. Nunca vai ser. Não. Eu cheguei, não. Eu cheguei com a ajuda de amigos, de pessoas, aqueles que permaneçam, aqueles que no início me deram a força e continuam sendo importantes. Então a gente precisa disso, das pessoas se ajudando, né? Para poder aqueles conseguirem alcançar os sonhos. Você pode ajudar, né? Não custa nada, né? Não, com certeza. E você, como apaixonado por Fórmula 1, como foi chegar em Interlagos, cara? Foi uma emoção tremenda, cara. Eu cheguei... Tipo uma criança na Disney, assim, né? Primeiro eu não acreditei que eu iria, quando o Rodrigo confirmou. E quando eu cheguei no portão de Interlagos e me deram o crachá, eu ainda tenho um crachá em casa. Tá lá guardado. Tem que guardar, cara. Guardei. Agora eu já não uso mais crachá, agora facial. leitura facial. Não usa mais crachá. O último ano foi o que eu fui, em 2003. Então, quando eu cheguei, que eu botei o pé dentro de Interlagos, eu assim, caramba, eu cheguei, tô em Interlagos. Aí eu olhava assim, quando eu cheguei no paddock, que é atrás, né? Caramba. E aí eu vi aqueles pessoal passando, os famosos pilotos com o macacão, aí Felipe Massa passava com a família dele, Rubens Barrichello, Tony Canaan, Ricardo Zonta, tudo ex-Fórmula 1, tudo passando, Cacá Bueno, tudo. Casagrande, Gabriel Casagrande, todos os pilotos famosos que eu sempre acompanhei em Stock Car,
pela TV. Mas eu via os caras passando assim, aí tirava foto com eles o cara do Fórmula 1. Aí falava um pouquinho, o Felipe Massa falou um pouquinho da história, ficou sabendo. Eu vi o vídeo. Então, assim, é uma emoção fantástica. Mas o momento que eu desabei mesmo foi... Eu não esperava, né? Eu fiquei no box da equipe Amateis, né? Antiga Ipiranga Race, né? Que agora ela vai deixar, né? A Stock Car. Então a Ipiranga Race me levou, né? Para poder estar lá. E eu fiquei no box. E aí eu tinha acesso ao kit lane. Kit lane é onde ficam os carros estão sendo preparados para ir para a pista. Então você tem a parte de trás, que é onde está o convívio, né? O pessoal está falando de negócio, tirando foto, que é o paddock. E tem o kit lane, que os convidados vão lá para tirar foto, tem acesso ao carro, mas não pode fotografar a parte do motor, o motor com o capô aberto, mas tiram foto lá do carro, conversam com o piloto, mas eles não podem dar muita atenção, porque estão se concentrando. Então eu tive esse acesso. Então quando começou os carros saíram para dar a volta de aquecimento, que começaram a montar o grid, aí eu peguei, sentei lá na minha cadeirinha, lá no box, fiquei sentadinho. O pessoal foi tudo lá para a pista. Eu fiquei sentado. Aí eu tô lá sentado, tô vendo o pessoal tudo descendo. Aí veio uma representante que é da parte da assessoria de imprensa, né, que estava me acompanhando, fazendo entrevista comigo, me apresentando às pessoas. Ela ficou nesse dia só me acompanhando, me assessorando. Aí ela veio correndo, veio ela mais duas correndo. Cadê ele? Eu sentadinho no cantinho. Cadê ele? Ele ali. Aí vem cá. Eu cheguei. Aí, me dá seu braço aqui. Pegou, botou a pulseira no meu braço. Bora, acompanha a gente. Falei, pra onde? Vamos embora pra pista. Você vai pra pista. Falei, eu vou na pista? Vai pra pista, bora com a gente. Bora rapidinho. Aí desci, cheguei na pista. Ricardo, quando eu bati o pé na pista de Interlagos. Caramba. Emoção, né? Chorei na hora, igualzinho criança, cara. Quando eu desci, aquele Chicão, que é o locutor oficial da Stock Car, anunciando, eu até conversei com ele, contei minha história no microfone para todo mundo ouvir. Quando eu cheguei na pista, que vi os carros tudo formado ali, as filas formadas, eu até embargo a voz. Eu comecei, as lágrimas começou descendo, fiquei parado. Aí as meninas vieram, que elas foram até o final, falaram, vai lá no final, lá para frente, que você vai ver os ex-Fórmula 1. Os pilotos da Fórmula 1 que estão na Stock Car. Você vai andando, que estão todos eles lá, estão tudo fora do carro, aí você vai bate foto com eles. Aí elas subiram, fui descendo. Aí comecei, encontrei Felipe Massa, aí encontrei Rubinho Barrichello e o filho dele, né, sendo encostado, com o carro aberto, encostado. Eu cheguei perto, um monte de gente de volta para tirar foto. Eu peguei, não quis chegar. Aí fui caminhando mais. Tony Kanaan estava fazendo a despedida dele em 2003. Ele agora é gerente lá da McLaren, né? Ele é gerente, né? Corre mais essas outras competições. Ele estava se despedindo, aí o Massa veio para se despedir de Tony. Tony encostar no carro, os pilotos iam lá para tirar uma foto com ele, né? Agradecendo a ele pela temporada que ele teve junto e tudo. Aí eu cheguei junto, né? Fiquei do lado, bati uma foto de Tony Kanaan. Aí abracei o Tony, bati uma foto junto com ele. Aí agradeci ele também. Falei, obrigado por você ter voltado, ter corrido na Stock. Sou seu fã, acompanhei também sua trajetória. Boa sorte aí na nova jornada que você vai. Então, aí ele me agradeceu, me abraçou. Então, assim, momentos que... Se eu não tivesse encarado o sonho... acho que ver um filme, né? Você desde criança acompanha aquilo ali pela TV, você tá vivendo aquilo ali ao vivo. Todos eles ali, todos eles perto ali, acessíveis, entendeu? Mediante aquilo que você construiu a sua história. Então vale a pena muito você acreditar nos seus sonhos. Independente de qual seja, faz seu sacrifício, porque pode demorar. Eu já estou 9 anos caminhando para 10 anos. Mas o quanto de construção foi feito, quantas pessoas eu conheci. Hoje eu tenho o pezinho dentro do meio profissional. Eu não me considero do meio profissional, mas eu tenho acesso ao meio profissional. Conheceu muita coisa. Muita coisa. E agrega muito conhecimento, né? E traz também a questão da credibilidade, né, Ricardo? Eu sei o Cris, né? Você está perto dessas pessoas, elas te dão uma credibilidade a mais. Prova social. Isso aí, que você chega no evento, você vai carregando um peso. Então eu também carrego uma responsabilidade também, né, aonde eu vou, né, de estar representando toda essa galera que me deu essa oportunidade, né, que conhece a história, que curtem, eles curtem, comentam. Os pilotos da equipe Amateis, né, tanto o
os dois, né, que são os pilotos que sempre estão acompanhando aí, eles sempre estão curtindo, comentando, né? Então são pessoas que a gente traz como amigo. Então a gente vai agregando, né? A família vai só aumentando, né? Através dessa paixão da construção, a família vai só aumentando. Não, com certeza, eu estava aqui imaginando, né? É como se uma pessoa apaixonada por futebol pisasse no Maracanã, né? Com a seleção em campo, é mais ou menos, eu acho que é mais ou menos isso. Situação. Interessante, mas, cara. E eu acredito, Manuel, que se o Ayrton Senna tivesse vivo, né? Ele até iria se interessar, porque ele era muito apaixonado, né? Pela parte técnica dos carros também. Sim, eu acredito também. Já me falaram, hoje eu tenho até fã, né? Quando claro, pô. Comenta, tem dois aqui? Vai lá, comenta lá, olha, eu sou seu fã. Eu falei, caramba, quem sou eu pra ter fã, cara? Eu sou fã do Ayrton, né? Desde de criança. E tive a oportunidade de estar no Instituto Ayrton Senna, a convite da família. Ah, legal. Né? Então, assim, e até os fãs falaram, cara, se o Ayrton fosse vivo, eu tenho certeza absoluta que ele ia pegar esse carro seu aí pra pelo menos dar uma volta. Ele ia querer dar uma volta. Ele ia querer dar uma volta, com certeza. Então você está representando aí não só o sonho seu, mas aí você está levando aí milhares de pessoas aí que são fãs não só do Ayrton, mas da Fórmula 1, que gostariam de ter, né, um carro desse na sua casa. Quem aí fã aí que tem essa oportunidade, o privilégio de ter um carro de Fórmula 1 na garagem? Também teve grande responsabilidade por você ter iniciado esse sonho. Né? É inspiração, né? Inspiração pra vida. Eu assisti muito vídeo no momento que eu tava de baixo, com dificuldade na construção. Eu assisti os vídeos dele, né, motivacional, e aí te dá um gás a mais. Eu falei, não, cara, eu não vou desistir. Tá difícil, mas eu vou encontrar uma solução. E sempre encontrava uma solução. Eu amanhecia já com a resposta daquilo que eu precisava fazer. Dava um gás. Dava um gás. E é inspirador. E tá lá no Instituto Ayrton Senna a convite da família, né? Um local que você precisa ser convidado para poder estar presente. Sim. É uma honra, cara. É uma honra muito grande. Eu tenho aqui a pulseira, ó. E lá nesse instituto é lá que tem aquela McLaren de 1990? A McLaren, cara, foi outro momento de emoção. São vários momentos de emocionantes. Então, quando eu cheguei, que subia no 15º andar, que abriu o elevador lateral, de frente para o corredor, uma porta de vidro, e você vê a McLaren no fundo, dentro numa área reservada com vidro. Aí quando eu saí do elevador, que eu olhei de frente, que via a McLaren, aí eu comecei já a sair de mim, cara. Aí tava eu, Rodrigo, e até um chefe do restaurante de Felipe Massa, né, que até me segue, né, tava lá também o Anderson, ele tava junto com a gente. Aí quando a gente olhou o carro de frente, fomos andando assim, aí tinha uma pessoa na porta para poder recepcionar a gente, que abriu a porta pra gente. Eu só cumprimentei, entrei e fui andando reto. Você não enxerga mais nada. Não, eu fiquei assim, focado no carro, fui andando. Aí o pessoal começou vindo, todo o pessoal do Instituto, né? Vieram porque estava agendado, já estavam me aguardando. Vieram para poder me recepcionar, me atender. Eu fui andando direto, cheguei perto do carro, aí eu cheguei ajoelhando, aí tirei o boné, aí comecei chorando, comecei falando as palavras lá, agradecendo a ele. Aí o pessoal atrás de mim, ficou um monte de gente, o pessoal do Instituto devia ir todo para poder ver. Ficaram ali atrás de mim, aí eu só ouvi uma voz assim, falando assim, deixa ele no momento dele. Eu só me lembro de só ouvir isso, deixa ele no momento dele. Aí eu ajoelhado, agradecendo, né, tirei o boné, depois eu levantei, aí me escorei no vidro, olhando pro carro. Aí depois a pessoa que estava conduzindo ali a visita, né, apresentando tudo aquilo, o acervo todo completo, depois fez um vídeo comigo, ele foi e perguntou assim, fez uma gravação rápida e falou assim, agora você fala pra gente aqui, o que você estava falando naquele momento que você estava ajoelhado ali? A gente observou que você estava falando umas palavras ali. Você pode falar pra gente o que você estava falando? Aí eu falei assim, eu estava ali fazendo um agradecimento pro Ayrton. Aquele momento era um momento que parecia que eu estava conversando com o próprio Ayrton. Então, assim, é uma emoção tremenda. Eu até me emociono falando, porque só quem é fã e tem a oportunidade de estar lá, que sente.
E eu olhei depois que eu levantei, que eu olhei para trás, que vi aquele pessoal todo do Instituto, tudo ali atrás, eles também se emocionaram, né? Porque eles não esperavam. O próprio Rodrigo Viana falou comigo que ele não esperava que eu tivesse aquela reação. Ele já viu muitas vezes, já teve ali, né? Já viu o carro do Ayrton, já viu muitos Fórmula 1 porque ele cobre. Ele falou que ele não sentiu, nunca tinha sentido o que eu tinha sentido ali. E ele se emocionou em ver o que eu estava, da forma que eu fiquei. Assim, é fã, é paixão. Não é uma coisa fake, não é fazer de conta que está sentindo. Foi uma entrega muito grande. E depois, quando eu levantei, quem que veio me recepcionar? Quando eu virei, que eu saí do carro, né? Que virei para olhar que estava o povo todo, quem estava quase do meu lado. A Bianca Senna. Nossa. Ela estava do meu lado em pé, com os braços... Sobrinha, né? Ela estava do lado assim, de braços cruzados, quase assim, 1 metro e pouquinho de mim. Aí quando eu virei, que eu olhei, aí o Rodrigo chegou e falou assim: Manuel, você conhece? Sabe quem é? Eu balancei a cabeça. Ela, Manuel, me dá um abraço. Aí eu abracei ela. Aí fiquei conversando com ela. E ela que toma a frente hoje, né? Do Chico. Ela que é a CEO, né, da Senna Break, de tudo que... Né, a imagem do Ayrton, né, tudo aquilo que vende. Aí ela conversou comigo. Ela ficou muito impactada também com a minha reação. Ela ficou sabendo da história, por isso convidaram, a família me convidou. Mas ela ficou muito impactada com a minha relação. E ela adorou me conhecer porque eu levei minha verdade, eu levei o que eu sou. Família, sou simples, né, sou de fácil acesso, não tenho nada assim que me sentir diferente de ninguém, né, faço aquilo que eu amo. Então ali eu mostrei tudo aquilo que as pessoas viram nas reportagens, quando me encontram. Então ela sentiu isso também, né, e ali foi um momento que eu aproveitei para agradecer, né, mesmo ele não estando, né, fisicamente presente. Eu tenho certeza que quando você entra no Instituto, você sente a presença dele. Energia. A energia é fantástica, cara. E a gente até conversava lá fora, né? Que você até citou, né? Que o carro era como se fosse a extensão do Ayrton, né? E você, de repente, está diante do carro. Então, de certa forma, é como se você estivesse com ele. E realmente foi isso. A visão que eu tinha ali, que eu estava fazendo um agradecimento diretamente para ele. E realmente era, porque foi inspirado, né? Inspirado. Primeiro meu pai, né? Por ser fã, né, que foi me conduzindo, e eu, né, herdei essa paixão dele, né, e depois inspirado pelo Ayrton. Eu vi o Ayrton correndo, eu vi o Ayrton fazendo tudo aquilo que ele fez na entrega dele, também os outros pilotos brasileiros também, né, o Nelson Piquet, né, verdade, todos os outros pilotos também, né, que levaram o Brasil, né, aonde merecia e merece estar. Eu tenho certeza que o Bortoleto também. Quem abriu tudo isso aí foi o Fittipaldi, né? O Fittipaldi, quem desbravou o Brasil na Fórmula 1 foi ele. Isso. E aí daí pra lá, né, tem os outros brasileiros também que foram grandes, foram gigantes. Sim. Mas aí o Ayrton foi inspiração, né, cara? Eu vi ele correndo. O Ayrton, ele era um patamar assim, qualquer um. E até hoje, né? Continua sendo inspiração. A gente tem, né? Aí eu levo, né? Eu procuro levar a história que eu construí como uma fonte de inspiração também. Agora eu posso, né, com a minha história, inspirar as pessoas aí, mas não também abrir mão também de levar a imagem do Ayrton. Claro. Porque ele foi, né, a inspiração para eu construir, para eu conseguir, né, suportar, né, tudo aquilo, as adversidades que eu encarei, todas as limitações que eu tive, né, e ainda tenho hoje, mas hoje com uma certa bagagem, porque eu aprendi muita coisa. Hoje já consigo conversar com o mecânico, já consigo conversar tranquilo com os engenheiros, né? Lá também em Interlagos, quando eu estou lá, converso com os mecânicos. Tenho mecânicos, né? O mecânico do Rubinho, que já me seguia, né? Ele falou: cara, eu te sigo há tempão, cara. Eu sei que você construiu, o que você fez lá, a gente faz aqui, ó. Aí abriu o carro do Rubinho, mostrou, tá vendo o volante? A gente criou o volante aqui, tá vendo esse acessório aqui? A gente foi que criou aqui. A gente faz isso que você fez. O que você fez é o que nós profissionais, nós fazemos muitas vezes. O carro não vem montado pra gente. A gente tem que trabalhar no carro e cada equipe tem um segredo. Então, mecânica, engenharia. Então cada equipe tem um segredo. Então você cria, né, dentro do regulamento
regulamento, você cria ali, né, vai montando o carro. Então, o que você criou lá, o que você construiu, é o que a gente faz aqui. Então, parabéns. Aí eu falei assim, eu olhei para esse caramba, o mecânico do Rubens Barrichello. Aí ele me mostrou o carro, abriu o carro, mostrou toda a parte interna do carro, a questão do câmbio, né, que eu estava te falando. Ele me falou por que tem que ser. Então, assim, é conhecimento, agrega muito. Aí eu converso com os engenheiros, tem a Raquel Lor, que é engenheira da Mateis, eu chamo ela de madrinha, né? Rodrigo Padrinho, né? Rodrigo Viana Padrinho, e a Raquel Lor, que é engenheira da Mateis, eu chamo ela de madrinha. Então, assim, tem pessoas que passam conhecimento e inspiram, né? A história da Raquel também é inspiradora. Foi a primeira mulher, né, no meio do automobilismo, tanto na Fórmula 1, ela é credenciada da FIA, né? Agora tem aí, né, os projetos dela para poder, né, abrir espaço para as mulheres aí, tanto como piloto, como mecânico, como assessoras de imprensa. Então, é uma pessoa que inspira. Então, você está perto de pessoas que te inspiram, né, é importante para você continuar, né, com força e seguindo. É muito importante. É motivador, né? Motivador demais, cara. E todos esses caras aí que você citou, eles te pesquisam, cara. Você é objeto de estudo deles, entendeu? Então, na verdade, eles estavam ali aprendendo também. Entendeu? Muito. E isso que é legal, essa troca. Dá um pulinho aí, o Billy, no Facebook. Ó, tem um rapaz ali simpático fazendo uma pergunta. É o Billy Viana. A carinha dele. Feio, mas simpático. É, gente boa. Boa noite. Manuel, teve alguma formação para fazer tudo em casa ou foi aprendendo? Eu não tive... A formação que eu tenho, eu sou caldeireiro de formação. Formação do Senai. Atuei muitos anos, tenho 31 anos, né? Como profissional. Caldeireiro e soldador. Então, a parte estrutural, não é que o caldeireiro ele tenha a condição de construir facilmente o que eu construí. Não. Mas eu tive que aprender. Uma das etapas que eu atuei como professor e a gente fazia também com os alunos, ensinar o aluno a aprender. Ele ter essa condição de aprender com ele mesmo. Então, eu fiz isso. Eu comecei a pesquisar, comecei buscando informação, comecei aprendendo. Então, eu comecei a aprender a construir o carro. Eu não tenho formação de mecânica, não sei dirigir, não tenho nada, mas eu aprendi. Hoje, eu já consigo fazer 100% das coisas do que está no carro eu mexo. Se quebrar a suspensão, eu que adaptei. Qualquer barulhinho, você, opa! Eu já sei tudo. Quando o carro não quer pegar, eu já sei o problema que é. Eu posso pedir um apoio. É elétrica, eu desmanchei tudo, eu mesmo que fiz. Adaptei o volante, adaptei o DRS, a abertura. Então, 100% do que acontece no carro eu faço. Mas no início eu não sabia. Eu chamava os colegas para poder mexer. Mas na hora assim de instalar motor, câmbio, como é que foi? Eu mesmo instalei, né? Eu posicionei o motor e o câmbio. E um amigo mecânico, Felipe, né, lá de Macaé, que é Felipe Sipa, né, que ele é mecânico, trabalhamos juntos também numa empresa multinacional em Macaé. Ele abraçou a ideia comigo, veio, aí me deu uma ajuda. Eu posicionei o motor, né, porque eu tinha um projeto, posicionei o motor, né, adaptei o agregado, né, a fixação e ancoragem do motor, coloquei o câmbio, né, encaixei com o freio adaptador, só que o câmbio eu coloquei ele na posição, mas não me atentei com relação ao movimento das engrenagens, né? Então, assim, o carro ia andar para trás. Aí o que eu fiz? Na hora logo eu identifiquei, eu falei, não, tá na posição inversa. Na minha ideia, né, eu falei assim, bom, então se eu colocar o câmbio de cabeça para baixo, ele vai andar para frente. E foi assim que eu fiz. Pronto. Eu peguei e inverti o câmbio, coloquei ele de cabeça para baixo. Só que o Felipe veio para me dar uma ajuda na parte externa do carro, trocar a parte de vela, distribuidor, todos esses acessórios que a gente precisa fazer de manutenção, porque eu ponho o motor no ferro velho, baixado, né? Tem um documento do carro doador, não é um motor sem procedência, eu tenho um documento do carro que doou. Então ele falou assim, cara, você colocou o câmbio de cabeça para baixo? Eu falei, certo, porque se eu colocar na posição original, o carro vai andar para trás. As marchas vão ser tudo para trás. Ele falou assim, vai andar para trás mesmo, igualzinho caranguejo. E o caranguejo anda de lado. Aí ele falou assim, não, nós vamos resolver isso. Tem um antigo carro, Gol SP, ele trabalhava com esse tipo de câmbio, então ele trabalha com câmbio invertido. SP2, eu acho, né? SP2. Ele falou assim, então a gente vai fazer o seguinte, nós vamos inverter.
Vamos inverter a engrenagem dele, a posição da engrenagem, da satélite. Você inverte a posição, tô dando até uma aula, tô até explicando pro pessoal. Falando tecnicamente. Você inverte ali a engrenagem satélite, né, que é a maior, você inverte, vira, né, os braços, né, que vai pelas rodas, você faz a inversão e aí você muda o sentido de rotação. Só que aí você tem que abrir, né, um outro ponto de locação para o motor de arranque, porque ele fica posicionado no lado esquerdo. Aí ele vai trabalhar no lado direito. E aí você tem que abrir um acesso para ele, para você inverter o lado. Então o seu carro ele dá partida como se fosse um carro normal, com a ignição. Normal. Porque o Fórmula 1 é diferente, né? A ignição dele, né? O Fórmula 1 ele tem uma partida com um auxílio. É tipo uma máquina que vira ali. Porque é até pneumática. Ele dá a partida ali, gira e ele já pega. Um arranque móvel. Isso aí. Eu até pensei em fazer isso. Se é verdade, eu pensei. É mais prático. Porque você não corre o risco de estar, no caso, eu tenho um volante. Esse botão vermelho é a partida dele. Então aqui eu vou energizar. Aí eu apertei aqui, vai passar corrente para a bobina já manda corrente para o módulo, aí sim eu posso dar partida. Então, toda vez que eu apertar o botão, ele vai dar a partida, aí eu tenho 2 ou 3 tentativas. Se o carro não pegar, tiver com a bateria baixa, alguma coisa, se eu continuar insistindo, a bateria vai embora, vai rear. Aí eu já não consigo mais, aí eu tenho que dar uma chupeta ou trocar a bateria. Então, esse sistema, você não tem esse risco. Depois que ele pega, acabou. É como se fosse um tranco, né? É um tranco, é no tranco. Então, assim, é mais prático. Porque você dá a partir dali, o carro pegou. Depois que ele pegou, você tem o alternador. O alternador, ele vai manter a alimentação da elétrica para tudo aquilo que o carro precisa. Como um carro de competição, no caso do meu, ele tem pouco recurso de tecnologia, ele gasta menos energia. Ele só precisa pegar. Ele não vai consumir mais energia. Então, o alternador vai estar recarregando a bateria com mais leveza. Os carros mais modernos, que tem muita eletrônica, tem mapa, os carros agora que trabalham aí com uma FT, né, uma Fulltech, uma coisa assim, ele precisa de mais energia. Você não tem nem farol, né? É só mesmo dar partida. E tem, eu adaptei. Tem aquela luzinha... Na frente, eu coloquei. Colocou? Coloquei, ele tem farol de milha. Se eu acender, você fica ceguinho. Eu adaptei. Só que eu tô andando na frente da Fórmula 1, né? Porque a Fórmula 1 agora, ele tem... Vai ter 2 lâmpadas, 2 luzes nos retrovisores, na lateral. Tá. Mas a intenção é para poder dar mais visibilidade para o carro, né, que estiver na frente. Principalmente na chuva. A luz de posição, principalmente na chuva. Porque tem muita gente que pensa que aquela luzinha vermelha é luz de freio. Não é. Ali é luz de chuva. É chamada luz de presença. Ela fica piscando. É luz de presença. Não é luz de freio. Seu carro é injeção eletrônica? Não. Carburado? Nada, carburado. Já quiseram colocar ele eletrônico, mas eu até levou, mas tinha que mexer tudo, mexer no motor. Aí o carro, ele é a gasolina, o motor é a gasolina, ia ter que passar ele para álcool. Aí se tivesse problema de, no caso ele, como eu te falei, da partida, aí a bateria reia, você perde a leitura e você não consegue mais colocar. Programar. Tem que programar. Eu falei, não, deixa carburado, eu consigo. Injeção é muito bom, mas tem essas questões de módulo e tal, sensor. O meu não, o meu ali, eu descarregou a bateria, eu boto para carregar, eu troco a bateria e ele vai pegar. É simples. Eu só preciso que chegue energia ali na bobina para poder ela fazer essa passagem para o módulo eletrônico. Sem o módulo, o carro não pega, não tem como. É verdade. Do dia que você veio aqui, eu acho que foi 2022, né? Pra hoje, você fez mais alguma modificação no carro? O carro mudou, eu mudei um pouquinho a aerodinâmica, o DRS está funcionando, eu mexi também na asa dianteira, falei com o Ricardo que eu mexi nas rodas, eu ganhei como presente em 2024, que eu estive lá com o carro, eu fui presenteado com o jogo de rodas oficiais da Stock Car, a roda que ela é bem leve, né? Leve demais. Ganhei também o jogo de pneu, eu tenho um jogo de pneu reserva de chuva, zerado, tá lá guardadinho, e
tem um jogo que está no carro, que é Slink, que é para pista seca, com pista aquecida. Então eu vou poder trocar a hora que eu quiser e colocar o pneu de chuva. Se eu tiver no evento, se eu tiver no evento, eu posso trocar e colocar um pneu de chuva e rodar. Já deram uma acelerada forte já com o seu carro? Não, ainda não. Agora, o trabalho agora é fazer isso, é levar ele numa oficina para fazer os ajustes. Só falta fazer ajuste de freio, embreagem, para poder começar a testar ele e ver a parte de direção dele. Mas tá tudo no lugar. Agora é só o mecânico fazer o ajuste fino. A questão do arrefecimento, como é que ficou? Olha, o arrefecimento dele, ele não vai ter problema porque tem muita ventilação. Quando eu ligo ele parado, com pouco tempo a ventoinha já arma, porque o motor está blindado, né? Tá ali no cofre, ele está ali atrás abafado. Então ela vai acionar e vai começar já a resfriar. Mas depois ela armou a primeira vez, cai a temperatura, demora mais tempo. E também é um carro que eu não fico ligando e deixando ele muito tempo ligado. Eu dei uma ou duas ligadas e acabou. Por causa da questão de quê? Da partida, da bateria. Então eu não posso ficar no evento aí o dia todo dando partida nele, porque a bateria não vai suportar. Então aí se eu deixar ali uns 5 minutos, 10 minutos ligado, aí ele vai chegar na temperatura, vai acionar a ventoinha e aí ela vai desarmar aí com uns 2, 3 minutos, aí eu já deixo um pouquinho e desligo, não ligo mais. Então ele não tem nenhuma refrigeração líquida ainda? Não. Caramba, mas é perigoso que esse AP... Não, ele tem a água do radiador, normal, mas eu digo assim, ele tem normal do carro. Eu digo assim, a questão da você temperatura. adaptou onde o radiador dele? O radiador está na frente logo do motor e ele está centralizado. Por que centralizado? Porque eu tenho os 2 bocais laterais, que é a parte de ventilação. Esse vento ele entra e ele afunila, vai logo em cima do radiador. Então o radiador vai trabalhar com ventilação. O carro em movimento não vai acionar a ventoinha, porque tem ventilação à vontade. E tem mais um detalhe também. O carro, é claro que tem pessoas aí que eu não dirijo, também não sou mecânico, também não sou engenheiro, né? O carro, ele tem assim como a Fórmula 1, todos os carros de competição, ele tem uma temperatura aonde ele te entrega a eficiência. Tem uma temperatura que ele trabalha bem. Se ele estiver abaixo da temperatura, ele não tem um desempenho bom do jeito que você está imaginando. Então, se você tiver uma ventilação em excesso, trabalhar gelado, você perde a eficiência do motor. Você tem um problema. Aí você tem que fazer o quê? Restringir a ventilação. Eu só vou saber disso quando eu começar com o carro em movimento. Eu acredito que ela não vai armar porque vai ter ventilação demais. Ainda tem um bocal, né, sobre a cabeça, que é a admissão, que é a entrada de ar. Então eu só vou conseguir fazer esses ajustes com o carro em movimento. Pode ser que ele trabalhe gelado demais. Eu possa ter ali, né, uma ineficiência do motor, porque não pode trabalhar gelado demais se estiver em alta velocidade, mas ele não vai andar em alta, vai andar ali a 30, 40, no máximo 80, é a minha ideia. Então, assim, não vai também ficar rodando direto, 2, 3 voltas em um autódromo, ou se estiver num bairro aí, deu uma voltinha, parou. Então não vai ter essa necessidade. Não é um carro para competição, é um carro para exposição, né? Mas eu sei que ele não pode trabalhar com excesso de ventilação, porque aí vai trabalhar com a temperatura muito baixa, então você perde eficiência. Não pode trabalhar com a temperatura muito alta, porque você tem ali, né os instrumentos que te mostram, vai aquecer demais, vai ferver o motor, e se ele trabalhar gelado também, você não vai ter eficiência do motor. Então a gente tem que achar o meio termo. E esse meio termo você só consegue encontrar quando você está com o carro em teste. É por isso que a Fórmula 1 tem o teste, a Stock Car testa os carros, porque você consegue identificar se está faltando algum ajuste para mais ou para menos, se tem ventilação, está faltando ventilação, se tem demais. Né? Mas eles são mais... o arrefecimento deles é mais moderno, então é a óleo, o radiador é a óleo, então você tem um controle mais eficaz. No meu caso, depende muito da ventilação, porque o radiador está embutido ali dentro do carro. Então, se eu não tiver essa ventilação, aí corre o risco aí de ferver. Legal. É uma aula, tá vendo? Já é mecânico. Não, ele é projetista, engenheiro, mecânico, eletricista. Acho que eu respondi a pergunta ali, porque respondeu. Eu aprendi construindo. Hoje, fazendo. Trago de conhecimento, né? Eu busquei, né, e fui aprendendo, e agora
eu consigo falar com mais clareza aí, né? Com os mecânicos, os engenheiros. Você vai no evento, um mecânico quer perguntar alguma parte técnica, você já tem propriedade. Já chegou engenheiros para conversar comigo, né? Com formação. Já estive no IFE também, né? A convite lá, o Rodrigo. Eles vão ter que te ouvir. Troquei uma ideia, né? Vou tomar uma... O ruim, Ricardo, é que você chega assim, olha, assim, quando eu olho um carro de competição, eu já começo olhando o que tem de diferente, né? O que eu posso agregar, ou o que falta. É um outro olhar. É um olhar diferente. Você não olha o carro com um olhar normal, você olha pro carro com um olhar... Até o carro comum, eu olho pro carro assim... Pesquisador, né? Falei, poxa, se botasse uma roda, mas se botar a roda pode ter esse problema... Aí o cara baixa o carro, o cara botou uma roda baixa, já tem um problema com o carro. Eu já sei qual é o efeito que vai causar na estrutura quando você troca, bota o carro saiu da fábrica com uma rodagem, 15, ou 16, ou 17, ou 18. Você coloca uma roda maior, uma roda mais larga, você vai alterar a característica do carro porque você vai impactar na parte estrutural. Ele não foi projetado para trabalhar com uma roda menor ou uma roda maior. Então você coloca a condição de segurança do carro. Então tudo está alinhado. Então quando você faz uma modificação, aí você corre um risco, né? Então muitas vezes a pessoa acha uma roda bonita, quer botar uma roda mais larga, uma roda mais baixa, mas o carro em velocidade ele perde segurança. Aí não fica funcionando. Nem o pessoal fala, né? O engenheiro estuda anos para projetar um carro, o cara da favela vai lá e baixa o carro. É o bonito, mas tem um risco. Nada contra, fica bonito, fica. Mas a gente sabe, né? Porque você mexe, porque o carro não foi projetado para aquela modificação. Portanto, a gente vê as categorias, elas têm os padrões, né? Tem os regulamentos, você não pode mexer. Tem o tamanho de roda, você não pode tirar uma roda 18 e colocar uma roda 20, e lá uma roda 17. Assim, é bem rigoroso, são questões milimetricamente. Parafuso. É questão que de você milímetros. E quando tem uma equipe que está ganhando, você tem ainda aí uma penalidade. Você sabia que quando o piloto da Stock Car, que eu tive presente, eu ainda não fui na Fórmula 1. O primeiro carro de Fórmula 1 que eu conheci foi o do Ayrton lá no Instituto, né? Que eu quis o senhor, né? Que o primeiro carro que eu visse, né? Começar com a chave de ouro já. Fosse o carro do Ayrton. Mas é da Stock Car, que eu estive no Kit Lane, né? Que vi os carros. O carro, quando ele tem um desempenho que está na frente dos demais, que o piloto que está ganhando muitas corridas, ele vai somando pontos, ele vai carregando um peso a mais para poder ele não despontar e disparar. Aí eles colocam laço no carro. Aí eu vi umas anilhas dentro do carro. Caramba. Aí eu vi ali, caramba, botando peso do carro. É por isso que quando você está numa certa pontuação, você vai carregando peso. 2 quilos, 3 quilos, 4 quilos, 8 quilos. Para não sobressair tanto em relação aos outros. Aí ele já perde, porque vai equilibrando a competição. Porque senão você dispara e fica... Acabou a graça, né? A Fórmula 1 é a mesma coisa. Quando uma equipe começa, acha uma falha no regulamento, ela vai lá e abre aquela mesma oportunidade para as demais, porque senão a outra vai ganhar de ponta a ponta. São detalhes. Infelizmente, chegamos ao fim, né? Chegou o aviso ali, chegamos ao fim. Passou rápido. O papo, quando é bom, voa, né? Bom. Gostaria de agradecer mais uma vez, né? Por você aceitar, assim, de primeira, né? O convite. Sempre. Foi muito bom começar o ano, né? Com você aqui com a gente. É um prazer sempre. Ano novo, né? É bom começar com motivação. Lembrando aí que a gente está sempre nas redes sociais, @GoitaCast, @Rede Aurora Play, no stream canal 16 e no Sul TV 171, tá bom? Então, agradeço aí quem assistiu a gente também e até quarta, se Deus quiser. Valeu!